Quando os portugueses chegaram aqui em 1500, foram bem recebidos. As primeiras pinturas mostram isso. Os índios assistindo à primeira missa bem comportados. Até 1530 não houve confusão, porque não houve colonização. A partir de 1531, aí sim, porque colonização sempre significou exploração. E uma coisa que a gente não pode acusar os índios é de não terem lutado contra os projetos anti-indígenas. Os índios, mesmo sem armas e tal, sempre lutaram. O problema não foi falta de percepção, o problema foi militar mesmo. No século XVI, aqui tinha por baixo, 3 milhões de índios. Alguns historiadores chegam a falar em 5. Se a gente for para uma média aí das possíveis estatísticas, 4 milhões de índios. Os Tupinambá de Olivença, que estão lá até hoje, contam que na Primeira Guerra, e isso também está nos livros de história, que teve em Ilhéus, tinha cadáver de índio, de Ilhéus até Olivença, naquelas praias do sul ali. Os índios geralmente eram envenenados. O álcool, a cruz, a espada, o veneno, não necessariamente nessa ordem, sempre foram agentes destruidores. Em 1555, mais ou menos, um índio chamado Aimberê costurou a Confederação dos Tamoios. Do litoral do Espírito Santo até o litoral de São Paulo, mais de 1000 tribos se uniram. Aimberê saiu naquelas canoas grandes, juntando os índios. Os índios tiveram a perspicácia de se juntarem aos franceses para tentar impedir a colonização portuguesa. Na Bahia, Tataju juntou a resistência nas terras altas da ilha, ali atrás de Mar Grande, e lutou até a morte contra a construção de Salvador. O Baldo Osório, o avô de João Baldo Ribeiro, diz claramente no livro dele, A Ilha de Itaparica, que Tomé de Souza dizia que Salvador só teria paz e só progrediria como cidade quando um grande cacique chamado Tataju fosse morto. Tataju tinha consciência de que a construção da capital, Salvador, seria o fim da liberdade indígena. Isso na primeira onda de destruição, que no período pré-colonial foi o escambo, não teve briga, depois vem essa leva de destruição. O grande matador de índios, o nosso George Custer, foi Estácio de Sá, sobrinho de Mendes de Sá, terceiro governador-geral do Brasil, e que promoveu a matança. E o final, em 1590, tinha acabado a Confederação dos Tamoios. 1 milhão de mortos nessa primeira onda. 1 milhão de mortos. Aí, do escambo passa pelo massacre, e depois vem a escravidão. Escravidão essa que foi combatida pelas missões jesuíticas. As missões jesuíticas, os missionários, principalmente no Rio Grande do Sul, Paraná, no Maranhão, no Amazonas, catequizavam os índios, cristianizavam os índios, tentavam fazer um domínio mais pacífico dos índios. É a época de uma legislação indígena no Maranhão mesmo, isso foi muito combatido pelos colonos. A revolta de Beckman no Maranhão mesmo, morreram muitos jesuítas junto com os índios. Em 1684 teve uma guerra terrível. Os bandeirantes caçavam os índios, no século 17, 18. Vitória da Conquista. Vitória da Conquista nasceu da chegada dos bandeirantes. No livro de Maria Aparecida Souza tem lá os primeiros bandeirantes. João Gonçalves veio por baixo. Ele encontrou primeiro os Pataxós, onde hoje é Itambé, ali naquela curva do Rio Pardo. Os Pataxós já eram meio sedentários, combateu os Pataxós, combateu os mongolóis, depois se uniu a eles e terminou no grande massacre dos Imborés, como se conta aí, com a proteção de Nossa Senhora da Vitória. Falava-se no envenenamento dos índios. Maria Aparecida, Rui Medeiros já esclareceram sobre isso. Não foi envenenamento não, foi na bala mesmo. Quando foram fazer essa Praça Tancredo Neves aí, que derrubaram a Praça Tancredo Neves velha, a que tinha sido feita por Redes Pacheco, e Pedral mandou derrubar para fazer essa atual. Se acharam centenas de cadáveres, de esqueletos, que foi do tal do Banquete da Morte. Minha filha brincou até comigo hoje, quando eu vinha para cá para dar esse depoimento, dizendo: cuidado, meu pai, para não lhe envenenarem, porque aqui envenenam os índios. Conquista hoje não tem índio por isso, porque todos foram mortos. Índio aqui nessa região só tem pau-brasil. De vez em quando a gente vê eles em Tapetinga, eles vão em Tapetinga vender coisa, mas esses índios de pau-brasil são muito hostilizados. É uma briga desgraçada lá em pau-brasil. A segunda grande violência assim mais intensa, porque a violência nunca parou.
foi no final do século XIX, começo do século XX, a frente extrativista da borracha. A conquista do Brasil Central, aí vem a frente agrícola e vem o que chamava-se a última fronteira. Aí aparece um grande brasileiro, um militar. Por isso que é bom não se generalizar, não se confundir autoritarismo, mediocridade com alguns militares. Cândido Mariano da Silva Rondon foi um grande militar e um grande homem. Rondon defendeu os índios, por isso que chama-se Rondônia. O Guaporé hoje chama Rondônia. Esse homem foi de uma dignidade. Ele era negro e era general, virou marechal sem ter ido a nenhuma guerra. A guerra dele foi para proteger os índios. Rondon salvou tanto índio. Foi um homem tão bom assim. É uma pessoa que eu admiro profundamente. Em 1909, ele conseguiu a criação do SPI, o Serviço de Proteção ao Índio, que hoje é a FUNAI. Porque até 1909 não tinha nenhum órgão que tutelasse os indígenas. Ele conseguiu. Esse homem ele pegou varíola. Ele não saía da selva. Ele dedicou a vida dele a cuidar. Ele dizia que os índios eram os filhos dele. Foi um momento de muita morte, muita destruição, mas ao mesmo tempo de uma valentia desse homem e de um início de uma política indigenista que a gente sempre criticou, mas que agora está ameaçada de morte. Olha, não dá tempo aqui de falar, por exemplo, de herança indígena e tal. A fala hoje é no sentido como é o nome disso que está acontecendo, que está sendo votado, o marco. É porque eu tenho tanta raiva disso que eu não decorei o nome. Marco temporal, não é? Então vamos chegar no marco temporal. Mas, assim, os remédios, as comidas que a gente deve aos índios, as contribuições do indígena brasileiro, a cultura brasileira, a cultura universal, é algo que daria 200 falas. As plantas estimulantes, a medicina, a indústria. Os indígenas foram pais da cultura nesse sentido. Mas a gente não está para analisar isso. Vejam, aí vem também, no meio do século XX, os irmãos Vilas Boas. Os irmãos Vilas Boas se revelaram, Orlando à frente, que era o mais velho, se revelaram grandes defensores dos índios. Foram eles que conseguiram, em 1961, com Jânio Quadros, o maluco do Jânio Quadros, que entrou para a história pelas bobagens que fez, gostava dos índios. Jânio da Silva Quadros, foi ele quem permitiu, quem assinou a reserva do Xingu, uma das maiores reservas do mundo, do tamanho da Bélgica. Num diálogo entre Jânio Quadros e os Vilas Boas, Jânio Quadros disparou mais essa, ele que era de falar coisas engraçadas ou terríveis. Brasileiro não gosta de índio, mas eu gosto, disse ele. Jânio Quadros criou tantas reservas, foi tão generoso e compreensivo com essa questão. Os irmãos Vilas Boas, compreendendo isso, só viviam atrás dele. Bom, nesse tempo se demarcava pouco as reservas indígenas. Tinha a reserva, mas não era demarcada. E tem uns casos assim, tipo o de Olivença, né, de Ilhéus, que quando era governador, Otávio Mangabeira delimitou as terras dos Tupinambás. Aí veio a CM e deu a terra para os latifundiários. O resultado, tem 2 documentos dando posse diferente das terras de Olivença. Demarcação errada, demarcação atrasada, adiada, fora a questão das mortes, né, do ataque direto às comunidades indígenas. Em 1998, um deputado chamado Jair Bolsonaro declarou o seguinte, que quem contou isso foi a única deputada federal, a roraimense, que é índia. Ele disse que a cavalaria brasileira deveria ter feito o que a cavalaria norte-americana fez no final do século XIX, ter matado os índios, que não estariam aí dando trabalho. Ó, gente, a coisa é profunda pelo seguinte, porque não está em jogo só a vida desses seres humanos, a vida desses brasileiros tão importantes. Está em jogo que a gente não é civilizado. Isso é barbárie. Isso é barbárie. Isso não é civilização. Deixa eu dizer, esse marco temporal, que é o seguinte, foi ontem, né? Os índios, eu nunca vi uma representação indígena tão forte. Estavam em Brasília ontem de tarde, um colorido diferente na praça lá do Superior Tribunal.
o tribunal toma a seguinte medida: vai analisar, tem 39 questões contra e a favor, e suspendeu para quarta-feira começar o julgamento. Até lá, analisar. Tem muita coisa assim a favor dessa coisa do corte temporal, feita pelos latifundiários, e tem a defesa dos índios. Resumindo a questão, querem tomar a terra dos índios. Querem assim que até 1988, quando foi feita a Constituição, não valeria. Até 1988 iam anular a posse das terras indígenas. Só ia valer demarcação de 1988 para cá. A FUNAI, que agora está a serviço do agronegócio, do latifúndio, mesmo até a FUNAI ficou contra isso. O presidente ontem declarou que, como foi que ele falou, meu Deus? Foi um absurdo tão ruim, porque essa questão não é uma questão apenas de compreensão filosófica, é uma questão que mexe demais com o coração, com tudo. Como foi, rapaz, a declaração? Depois eu me lembro. Mais uma declaração absurda, feita ontem, no calor dessa luta, contra, que se os índios ganharem essa questão, o agronegócio vai acabar. Não vai não, é mais uma bobagem, não vai acabar não. Agora é uma sanha de se tomar as terras indígenas que, como eu falei, é barbárie. Qual é a chance dos índios? Quase nenhuma. A não ser que o Superior Tribunal Federal dê ganho de causa, e a não ser que a gente sobreviva a essa onda fascista que está aí, porque os princípios fascistas, eles não mandam, assim, envenenar os índios. Não manda. Mas não manda vacina. Toma FUNAI. Vocês sabiam que hoje quem conceitua quem é índio e quem não é são os fazendeiros? Não tem mais antropólogo na comissão indigenista, não. É um conceito que vem, essa maneira de tratar o Brasil indígena, vem do século XVI, XVIII. Não há muita diferença entre Estácio de Sá e os atuais tutores dos índios, não. É uma questão que passa pela derrubada, por uma coisa muito mais ampla, que é a derrubada do fascismo. Quer dizer, vamos supor que, para nossa infelicidade, esse povo que está aí se reeleja. Eles vão apertar. Eles vão chamar a cavalaria. A cavalaria já está pronta. Anteontem, o programa de Bial, na Globo, levou um ex-presidente da FUNAI, um homem extremamente comprometido com a causa indígena, e essa deputada federal de Roraima, que eu me esqueço agora o nome, que é a grande representante dos índios na Câmara Federal. Eles acham que o que espera os índios agora, se esse negócio aí passar, é pior do que os massacres do século XVI e a onda que Rondon enfrentou no século XIX. Desculpem falar dessa maneira, é uma perspectiva pessimista, né? Uma perspectiva ruim, mas nesse assunto não dá para adorar a pílula, não. A coisa está muito feia, muito feia. E nós, brasileiros, segundo o presidente Jânio Quadros, não gostamos de índio, somos um tanto quanto indiferentes. Mas não é só a isso que nós estamos indiferentes, não. Essa classe média nossa precisa acordar. Estão acontecendo coisas terríveis aí, a gente parece que está dormindo. É preciso acordar. Sou um pouco cristão aqui. Que Deus salve os índios. Obrigado.